Boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Trilha Espírita. Hoje, para mais uma noite de estudos. Boa noite, Ares, boa noite, Sinara. Bom tê-los aqui conosco mais uma vez. Olá, boa noite. Boa noite. Ó, estamos sintonizados, hein? Rapaz, se tivesse combinado, não teria dado certo. Você sabe que a hora que eu fui colocar essa camisa, eu fiquei pensando, eu falei assim, vamos ver se a gente tá, nossa sintonia tá boa mesmo. Hoje à tarde estivemos juntos, né? Hoje eu tive o prazer de receber a visita do Ares aqui em casa, mas não combinamos nada não, viu? Mais uma vez, estamos sintonizados. Grande alegria. Boa noite, amigos. Uma alegria muito grande, né? Tomar fôlego e energia nessa nossa segunda-feira para que a semana seja cada vez mais abençoada, né? Exato, exato. Que bom estarmos aqui hoje. Vamos começar o capítulo 17. Nesse capítulo também, como todos que já estudamos, não é diferente, né? Nos traz assim muitos ensinamentos. Capítulo 17 é Sede Perfeitos. Nos traz ensinamentos e alguns puxões de orelha, né? Como todos os capítulos. Mas interessante a gente sempre ter humildade, né? Para buscarmos aprender, porque na verdade nunca saberemos tudo, né? A gente sempre está aí aprendendo. Que Deus nos abençoe mais essa oportunidade, né? Vamos esperar mais um pouquinho, ver se alguém... Áudio está baixo? Vamos ver se eu melhoro aqui. Se der para erguer um pouquinho, ficaria melhor, né, Só? Verdade. Deixa eu aproximar aqui, eu vou falar um pouquinho mais alto. Acho que eu estou Ah, sem ah, o... já deu diferença já. E aí, tá me ouvindo melhor? Ah, bem melhor, amigo. Graças a Deus. Eu tô sem o fone, que meu fone estragou e eu acabei esquecendo de comprar outro. Sinara, me ouve Não, mas bem? Acredito que já tenha melhorado, né? Tava um pouquinho isso. ruim. Para mim já deu uma diferença significativa, Nilson. Que bom, que bom. Comecemos então, né? Daqui a pouquinho as pessoas vão entrando. Vamos fazer a nossa prece, né? De costume. Vamos cerrar os nossos olhos físicos e vamos pedir a Jesus, a Deus, nosso Pai Celestial, a proteção e o amparo para mais este momento. Desculpa. Senhor, aqui estamos reunidos para aprender um pouco mais dos teus ensinamentos. Inspira-nos, Jesus, a compreendê-los e que, mais que isso, possamos buscar colocá-los em prática em nosso dia a dia. Esteja conosco, Senhor, em mais essa semana, através dos teus mensageiros, através dos nossos protetores espirituais, para que busquemos sempre o caminho do bem. Abençoa-nos, ó Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Sede perfeitos. Comecemos então. Esse capítulo 17, como eu estava dizendo, opa, acabei fechando aqui sem querer meu livro. O capítulo 17, ele, como eu disse no início ali, esse capítulo vai fazer com que nós compreendamos. Então, Jane, você viu? Parece que combinamos de acordo, mas não combinamos não. Combinamos sim através do pensamento, né? Mas não verbalmente. Então, esse capítulo, como eu estava dizendo, ele vai favorecer, ele vai fazer com que nós consigamos identificar os caracteres da perfeição a que a humanidade é capaz de atingir, bem como a conhecer e praticar os meios que a ela conduzem. Então, a gente vai ver ao longo desse capítulo exatamente isso. A gente vai conseguir compreender realmente quais são os caracteres da perfeição
Porque logo no início ali a gente percebe que quando Jesus fala, né, sede perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Então, se nós, e o próprio texto do Evangelho vai nos falar que se nós levarmos ao pé da letra esta passagem, nós vamos pensar que a gente pode um dia chegar à perfeição divina, né? E aí nós seríamos, então, como que deuses. Não é essa a realidade, não é essa mensagem que o Cristo queria passar nesta ocasião. Você pode ler para nós, meu amigo, o item 1? Opa, perfeitamente. Então, é o capítulo 17, Sede Perfeitos, de um Evangelho segundo o Espiritismo, características da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Vou dar sequência. Item 2. Visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, se tomada ao pé da letra, pressuporia, como disse o nosso irmão Nilson, a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens, a quem falava Jesus, não compreenderiam essa nuance. Jesus se limita a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforcem por alcançá-lo. Legal. Vamos comentar aqui do item 1, e aí depois a gente volta para o item 2. Né? Vamos avançando no item 2. Então, aqui a gente percebe, nesse primeiro item, mais uma vez, Jesus vem nos falar do amor, né? Do amor ao próximo, do amor, especialmente aqui, aos nossos inimigos, né? Então, nós poderíamos, eu marquei 3 questões aqui desta obra, Roteiro Sistematizado para o Estudo do Evangelho, que eu achei muito importante. A primeira pergunta, ela diz assim: por que a busca da perfeição implica amarmos, inclusive, nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam, perseguem ou caluniam? Por que, né, que a busca da perfeição passa por ao nosso primeiro, a nossa primeira análise, talvez a gente possa não compreender, né? Por que para eu me tornar um ser mais perfeito, eu tenho que amar os meus inimigos, né? Porque a perfeição só é atingida quando o coração se vê despojado de toda e qualquer mácula de rancor, ódio e ressentimento para com o semelhante. Então, vejamos, embora a gente já estudou, né, que no tempo do Cristo era comum, né, a sociedade, a época, era comum que alimentássemos ódio realmente com aqueles que não nos eram simpáticos, né? Então, e talvez a gente ainda traz um pouco disso, né, inconscientemente, mas ao contrário do que se achava normal, né, que era desprezar, vamos assim dizer, aqueles que eram nossos inimigos, e amávamos somente, então, aqueles que eram nossos familiares, as pessoas que eram nossos entes queridos, por assim dizer. E aí o Cristo vem nos falar exatamente o contrário, né, de tudo isso. Não que seja errado amarmos os nossos semelhantes, os nossos familiares, né, os nossos entes queridos. Mas aí ele próprio coloca ali, né, que a importância que tem nós amarmos o nosso inimigo no tocante ao nosso aperfeiçoamento é que o nosso inimigo é colocado por Deus ao nosso lado,
a fim de que sejamos advertidos, né, com mais franqueza, né, porque do que faria um amigo, porquanto aquele que nenhum interesse tem em mascarar a verdade, ou seja, aquele, mais uma vez, né, a gente percebe que tudo realmente está certo, tudo está em perfeitas condições, né? Aquilo que julgamos ser, às vezes, algo ruim, o cara que eu tenho na conta de inimigo, na verdade, é alguém que Deus nos coloca ao nosso lado para que a gente possa ouvir umas verdades que, às vezes, o amigo não falaria, né? Com muita sinceridade, né, amigo? Exatamente. Porque se analisarmos, é verdade, às vezes você pergunta alguma coisa para um amigo, e o amigo, às vezes, fica com receio de te magoar, né, de causar uma situação, e muitas vezes a pessoa não é franca, né? Ela acaba, às vezes, concordando com o que a gente pensa, com o que a gente fala, para não criar uma situação. Enquanto que aquele que não é muito simpático conosco, ele vai nos falar a verdade, ele vai nos cutucar na ferida, né? Então, daí, o inimigo, aparentemente um obstáculo à nossa caminhada, é, na verdade, um instrumento do nosso aperfeiçoamento. Olha que interessante, né? E aí uma outra pergunta que eu assinalei aqui, diz assim, qual a vantagem de só amarmos a quem nos ama, né? Que é aquilo que eu já falei, né? É mais fácil, né, nós amarmos a quem nos ama. Qual a vantagem? Nenhuma. E o próprio texto fala isso, né? Quando ele fala, os publicanos não fazem, quer dizer, os publicanos eram aquelas pessoas tidas como pessoas não bem vistas, que eram os cobradores de impostos, né? Aquelas pessoas que, aos olhos da sociedade, não eram pessoas bem vistas. Então, ele nos coloca, os publicanos não o fazem também, ou seja, amar a quem nos ama é fácil. Então, qual vantagem nós teríamos se amássemos somente a quem nos ama? Nenhuma, pois fazer assim é um simples dever de gratidão. Então, amar o meu filho, amar a minha mãe, amar... é mais fácil, né? É meu dever de gratidão. E ainda há situações em que não se consegue, né? Ter uma convivência pacífica, muitas vezes pai, filhos, né? Enfim... mas, então, se nós amarmos somente a quem nos ama, nós não estaremos fazendo nada além do que aquilo que todo mundo faz. Então, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Diz o texto, né? Os criminosos e malfeitores também amam aqueles que lhes são caros. Tem uma travadinha aqui na internet do Ares, vamos aguardar um pouquinho aqui. Isso. Deixa eu tô te ouvindo, Nilson. Tô te ouvindo, sim. Ela tá meio oscilando, mas... Isso, entendi. A minha tá oscilando um pouco, mas pelo menos o áudio eu tô te ouvindo. Não cortou, não, amigo. Também tô te ouvindo. Então, perfeito. Sigamos, então. Quer comentar alguma coisa, meu irmão? Só aproveitar, Nilson. É interessante que você coloca, né? Por exemplo, quando a gente lembra, assim, no processo histórico, de que os judeus eram muito diferentes dos seus vizinhos, né? Eles eram os únicos ali que tinham um Deus único, né? Que tinha uma ritualística muito forte, inclusive, para poder exercer ali a sua religião. Então, você vê que o Cristo vem realmente propor uma coisa muito diferente, muito nova, né? Que é amar, inclusive, os inimigos. Porque até então, se você já não fizesse mal, já estava de bom tamanho, né? Porque o certo era dar o troco e muito ligeiro, né? Exatamente, exatamente. Bem colocado, exatamente. Aos olhos das pessoas, né, daquela época, se amássemos os nossos familiares, já estava de bom tamanho. E o Cristo vem nos mostrar exatamente um pouco além, né? Que é necessário que amemos também aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, né? Que a gente possa, assim, exercitar, né, aos poucos, o amor incondicional, que é o amor que o Cristo e Deus, nosso Pai Celestial, tem para conosco, né? Se você me permitir um comentário, ainda finalzinho da semana passada, eu estava ouvindo uma palestra em que o expositor dizia que aqui, nesses 3 passos, né, que o Cristo coloca, amar os vossos inimigos,
fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem, seria mais ou menos uma receita de como que a gente pode, vamos dizer assim, interromper um processo de ódio que vem de muito tempo, sabe? Porque quando a gente ama o nosso inimigo, a gente já deixa de devolver aquela energia ruim, né, seja de uma inveja, de uma mágoa, de uma raiva, né, de um ódio. Então você passa a vibrar numa energia diferente. Quando você faz o bem, e faz o bem, obviamente, com a intenção de fazer o bem, não para mostrar que está fazendo o bem, né? Só para dizer assim, ó, como é que eu sou melhor que você. Mas quando se faz o bem com a intenção realmente de beneficiar aquela pessoa, você está mostrando definitivamente por ações que não quer mais continuar nessa contenda. E aqui o orar pelos que vos perseguem e caluniam é se de repente a gente às vezes ainda tem alguma conta a acertar, mas nas nossas próximas encarnações, da nossa parte, a gente já encerrou essa fatura, né? Então eu achei interessante ser visto também dessa forma, porque o Cristo dá 3 passos, né? Então começa com o amor, que a gente sabe que não é fácil, mas quando ele tiver... E aí, nós hoje à tarde estávamos falando daquelas 4 palavras ditas a Paulo de Tarso por livro, né? E o palestrante fez inclusive uma amarra entre essas 4 palavras, que é o ama, trabalha, espera e perdoa, né? Então, se você ama e não está fácil exercer o amor na sua total integralidade, trabalhe esse esforço, não desista, né? E espere, não o tempo, mas espere com esperança, para que isso realmente se faça, inclusive curando as nossas feridas, né? E perdoa definitivamente para você encerrar esse processo de mágoa, de erros de um passado de ignorância, mas que agora a gente está começando a despertar uma consciência. Exatamente. Obrigado, Alex. Muito bem lembrado essas colocações. E a gente percebe que quando você fala ali de orarmos pelos que nos perseguem, a gente percebe exatamente isso. Nós estamos separando, nós estamos nos colocando em outra faixa vibratória, né? Porque quando nós vibramos na mesma sintonia, ou seja, quando eu aqui desejo mal para aquele que me calunia, que me persegue, e ele também me devolve vibrações negativas, desejando mal, isso só vai aumentando, né? Agora, se o Exatamente. outro está me desejando mal e eu estou orando por ele, eu estou pedindo perdão por algo que eu possa ter feito, como você bem colocou, ao retornarmos ao mundo espiritual, pode ser que a nossa fatura já esteja paga. Se o outro Exatamente, não né? aceitou, é um problema dele, né? Mas olha quanto poder tem a nossa prece, né? A nossa vontade, mais uma vez. Tereza, a gente não combinou, não. Você viu a nossa sintonia? Estamos bem sintonizados. A Tereza comentou ali que estamos de roupa igual. Maravilha. Sigamos então, né? O item 2, como o Ari já deu no começo aqui, eu vou ler o segundo parágrafo. Aí depois você continua, tá bom, Ari? Perfeito, perfeito. Então, aqui, dando sequência, ele fala: é preciso, pois, entender por essas palavras, as palavras que citou aqui no parágrafo anterior, a perfeição relativa. Aqui no parágrafo anterior estava falando, uma vez que Deus, por ser a perfeição infinita em todas as coisas, sede perfeitos, né, como o vosso Pai Celestial é, então não é que Cristo quis dizer que nós um dia chegaríamos à perfeição divina, que seríamos deuses, né? Mas então é preciso, pois, entender por essas palavras, quando Cristo falou da perfeição, a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus disse: amar os inimigos, fazer o bem àquele que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios,
e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da veracidade, da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo levado até o amor ao próximo levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, aí a gente pôde ver nessa leitura que a caridade, em que consiste, né, a perfeição que a humanidade é capaz de atingir. Qual é essa perfeição que nós somos capazes de atingir e que mais nos aproxima da divindade? Então, como é que a gente vai conseguir atingir essa perfeição que o Cristo ali fala no Evangelho? Na prática do mandamento de Jesus, que nos ensina a amarmos os nossos inimigos, fazendo o bem àqueles que nos odeiam e orando pelos que nos perseguem. Então, não seremos perfeitos jamais se não amarmos a todos indistintamente. Ainda estamos um pouco distantes de conseguir isso, mas a gente vai adquirindo, né, virtudes à medida que nós nos candidatamos a ser pessoas do bem, à medida que nós começamos a realmente trabalhar pelo bem. Como disse o Ares anteriormente, quando a gente começa a rezar pelos que nos perseguem, quando a gente já não deseja o mal, né, quando a gente já consegue não retribuir o mal com o mal, a gente já está dando os primeiros passos, podemos assim dizer, para exercitar esse amor que nos tornará um dia seres perfeitos. E aí, falando e nos tornaremos, realmente seremos seres perfeitos? Com certeza o Cristo não nos falou isso apenas para nos animar ou coisa parecida. O Cristo falou porque realmente, sem dúvida, temos em nós o germe de todas as virtudes. As virtudes que se desenvolverão em função de nosso livre-arbítrio. Então, como eu já disse, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo essas virtudes, especialmente a do amor. Como disse o texto, todos os vícios têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade. A gente já estudou isso algumas vezes, e é exatamente isso, né? Quando eu pratico a caridade, eu estou desenvolvendo o amor. Eu estou fazendo aquilo que o Cristo nos pediu, que é amar, né? Amar uns aos outros. E o interessante, né, Nilson? Não, eu estou pensando aqui que, na verdade, o interessante dessa proposta do Cristo é que, para que a gente possa caminhar na nossa existência espiritual, e isso não estou falando de uma única encarnação, né, mas das muitas reencarnações nossas, para que a gente possa avançar um pouquinho, é preciso que a gente vá deixando de lado esses velhos hábitos. Então, assim, é interessante porque é um desafio muito grande, uma vez que a gente começa a ver esse padrão de, tomei uma bofetada, tem que dar uma pelo menos em igual proporção. Mas só que esse processo ele é doentio, ele nos esgota, né? Isso vai nos tornando, inclusive, adoecidos, porque dá sempre uma sensação de que algo está faltando. E essa talvez seja a necessidade maior nossa de buscar essa paz da consciência. Não de quem já fez todo o processo, mas de quem pelo menos já começou a busca. Não é verdade? É como a gente, quando fala aqui da relativa à perfeição,
é como se eu entrasse na escola agora, no primeiro ano, né? Primeira vez que eu cheguei para uma sala de aula hoje, e tem alguém que já está no ensino médio, daqui um pouquinho ele está fazendo vestibular e fazer faculdade. Eu poderia atingir também esse momento? Sim, mas depois do meu esforço, depois do meu tempo. Essa pessoa que, quando eu cheguei, já estava quase se formando, ele já será um profissional, já vai estar atuando, né? Então, quer dizer, aquele que partiu primeiro e que iniciou antes a sua corrida nesse processo da evolução, continuará à nossa frente. E nós, né, perseguindo o nosso próprio objetivo. Então, esse seria o Cristo, que é para nós o modelo, que é o guia, e que nos convida, sabendo que esse processo, embora não seja tão fácil quanto se aparenta, mas que não é impossível de ser feito, né? Maravilha, Alice. Muito bem explicado, muito claro. Realmente é isso. E depende, e o bacana, né? Que depende única e exclusivamente de nós, né? Porque a gente tem exemplos, né? Como você bem disse, de pessoas que estão um pouco à frente, nós olhamos e falamos, poxa, né? Eu queria ser igual a essa pessoa, mas a gente pode ser. Basta que nós nos empenhamos, né? Em desenvolver em nós as virtudes que talvez o outro já tenha conseguido, já tenha alcançado, né? Então, seguindo aqui, tem uma questão aqui nesse livro que diz assim: que regra máxima nos consegue Deus para mais rapidamente conquistarmos a perfeição? Existe alguma regra, alguma maneira de nós acelerarmos esse processo, de nós nos tornarmos perfeitos mais rapidamente? Sim, a regra é o Evangelho de Jesus, em sua simplicidade, sem os aparatos perecíveis da falsa intelectualidade. Encerra o Evangelho as leis morais da vida, cuja carência de conhecimento e aplicação é o problema prioritário da humanidade. Veja só, né? Quando nós conseguirmos aplicar o Evangelho do Cristo, aí sim já estaremos muito mais avançados nessa perfeição relativa que a humanidade vai chegar um dia, como nos disse Jesus. Então, os elementos da verdadeira caridade são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Essas são situações, são virtudes que nós precisamos desenvolver, né? E só desenvolveremos através do amor, através da prática da caridade, né? E sem querer ser prepotente, há aquela questão, né, que a gente, que nos estudos espíritas, a gente conhece como BIP, né, que é benevolência para com todos, indulgência para com as ofensas alheias, né, e perdão das ofensas. Como é importante a chave que o Espiritismo tem trazido. Obviamente, nunca a gente já fez a nossa tarefa, né? Estamos todos no aprendizado. Mas como que fica mais claro, mais fácil entender as palavras do Cristo com essas dicas, né? Com esse apoio dos nossos irmãos que já fizeram todos os esforços aqui. E já quebraram a cabeça como a gente também, e por isso eles têm muita compaixão de nós, mas que conseguiram, né? Fazer na prática a benevolência para com todos. E eu quero parar aqui, porque esse para com todos é justamente para com o nosso inimigo, que na verdade não passa de um irmão nosso. Né? Então é óbvio que é aquela pessoa que às vezes a gente ainda não simpatiza, não afiniza, mas nós somos filhos todos do mesmo pai. É lógico que não é fácil, né? Aquela pessoa que pega no nosso pé, como você disse no início, que fala as verdades rasgadas, por isso tem aquele ditado que a verdade dói, né? Mas a verdade é a verdade. Então, às vezes, com um pouquinho mais de carinho, a gente também vai concordar que esse processo precisa ser feito. Basta que, às vezes, tenha, como dizia o seu Coronel Lobo, né, que a gente fale com o mel na boca, né, com carinho, com doçura, porque a gente consegue o mesmo resultado, né? E não está criando inimigos novos. Exatamente. A Sinara diz aqui: começamos a não destacar o mal nas situações, mas ter um olhar que naquele contexto a oportunidade para crescermos talvez seja um começo. Exato. Você mencionou aí, Alice, esses ensinamentos, né, que os nossos irmãos que já se encontram no mundo espiritual nos trazem através da doutrina espírita, através de tantas obras. E não por acaso eu estou lendo aquele livro do Chico,
Falando a Terra, Olha. Falando a Terra, Franciscano Xavier. E eu até mostrei para a Jane essa semana uma mensagem aqui que fala exatamente dessa necessidade de sermos um pouco mais tranquilos, vamos assim dizer, com relação a tudo que estamos vivendo, porque às vezes nós achamos que somos detentores de sabedorias, que somos melhores do que os outros, e tem uma mensagem aqui que ela vem nos falar exatamente de um irmão que encontra-se, né, estava no mundo espiritual no momento da mensagem, né, não sei se ainda lá está, mas ele diz que muitas vezes, quando nós supomos estar acima dos outros, seja em conhecimento ou qual seja a situação, nós nos equivocamos. E não raras vezes, aquele que é tido como um verme rastejante, lá no último degrau da torre social, ele diz, pode ser que aquele seja realmente um espírito que, neste momento, ele está conseguindo aprender e colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Então, é uma lição muito interessante que, quando aí vem aquela lembrete também, quando o Cristo fala que aquele que se elevar, né, aquele que quisesse se elevar seria rebaixado, aquele que se rebaixar seria elevado. Então, às vezes, nós precisamos nos ater a esse detalhe, não achar que a gente sabe muito, ou às vezes agir com prepotência, com falta de amor mesmo, porque não importa, não é a situação em que nos encontramos que determina se a gente já aprendeu, se a gente já colocou em prática, se já está colocando em prática ou não, né? Tudo são oportunidades. Perfeito, amigo, perfeito. Bem, acho que podemos continuar aqui, né? Então, nós podemos, nesse primeiro o item 1 e 2, a gente pode concluir aqui, rapidamente, observando o que nós lemos, o que comentamos, a gente pode concluir que a prática da caridade, mais uma vez a caridade, né? A prática da caridade, na sua mais ampla acepção, constitui o único caminho para a conquista da perfeição. Por que a caridade? Né? No Evangelho ele fala sobre o amor e aqui fala da caridade. Nós já estudamos, inclusive, que sem a caridade nós não conseguiremos amar, nós não conseguiremos ser ninguém, porque nós precisamos do outro para que nós evoluamos. E esse precisar do outro passa por estender a mão ao outro, por amar ao outro, por ser caridoso para com o outro. Então, aqui, a prática da caridade, em sua mais ampla acepção, constitui o único caminho para a conquista da perfeição. Manifesta-se no amor ao próximo, extensivo aos nossos inimigos, no fazer o bem aos que nos odeiam e no orar pelos que nos perseguem e caluniam. Então, isso é o que nos fala esse item 1 e 2 aqui. A prática da caridade... Pode falar, meu irmão. Não, desculpa, eu assim, te interrompi, mas na verdade é justamente uma forma, um item que está disponível para todos, né, amigo? Para aquele que pratica alguma religião, seja ela qual for, e para aquele que não pratica também. É caridade, só isso. Exato. Porque não precisa, nós já estudamos também, né, que não precisa a gente estar numa religião para fazermos a caridade, para amar ao próximo. Claro que facilita, dependendo da religião, nos esclarece e nos facilita mais. Mas então a gente percebe mais uma vez a caridade, o amor ao próximo, né? O perdão das ofensas, fazer o bem, orar, né, por aqueles que nos perseguem. Esse, em resumo, isso é o que nos falou aqui o item 1 e 2, para que a gente possa buscar, né, e um dia atingir a perfeição. Quando isso acontecerá, não sabemos, né? Não está aí como que escalonado em uma régua, em uma fita métrica,
vai depender do nosso esforço, como já dissemos, né? Vamos depender aí de várias e várias encarnações, mas depende muito do nosso esforço, do quanto eu estou me esforçando. É como você usou a questão do estudo, né? Quando você entra numa escola e já tem alguém lá fazendo a faculdade, depende muito do esforço de cada um, né? Se eu me esforçar, eu posso chegar antes, né? Concluir antes. Mas se eu ficar aqui esperando, né, que as coisas aconteçam, a gente vai demorar um pouco mais, né? Sigamos então, meu irmão. Então vamos para o item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Já coloca uma condição, né? Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Ele tem fé em Deus, tem fé em Deus em sua bondade, na sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica seus interesses pela justiça. Você quer comentar um pouquinho aqui ou a gente segue um pouquinho mais? Sim, vamos falar um pouquinho aqui. Aqui nós poderíamos, então, aqui já observar o quanto ainda temos um caminho, né, longo pela frente para atingirmos a perfeição. Porque aqui nós poderíamos enumerar virtudes, né? O homem de bem, se conseguirmos fazer tudo isso aqui, já estaremos próximos, talvez, da perfeição. Não é difícil, né? Mas é um pouco trabalhoso. Então, aqui nesse item 3, nós vamos perceber aqui, como o Ali já acabou de ler, nos fica muito claro as qualidades, né, do homem de bem. E aí a gente vai, ao longo do estudo, perceber que nós temos condições de vivenciá-las, né, de buscar colocá-las em prática no nosso dia a dia. Primeiro, refletindo acerca dos nossos próprios atos, né, e ajustando-nos a essas qualidades. No dia a dia, né, a gente não consegue, talvez não, nós não conseguiremos desenvolver todas essas virtudes que acabamos de ler de uma só vez. Mas se a gente começar a fazer aos poucos, a gente desenvolve uma, daqui a pouco mais uma. Basta que nós façamos uma análise muito tranquila conosco mesmo, identificando, né, quais são os nossos pontos em que precisamos trabalhar. Porque às vezes nós nos escondemos de nós mesmos, né? Nós não queremos, às vezes nos apresentamos, como já vimos em outras situações, em outros dias de estudo, nos apresentamos como que com máscaras, né? E a gente precisa realmente ser um pouco mais sincero conosco mesmo, fazendo uma autoanálise e enumerando, se possível, o que nós precisamos nos melhorar. Se é a falta de paciência, se é o amor, enfim. E que a gente comece a trabalhar, né? Uma por vez, né? Certa vez eu escutei de um espírita antigo, já na seara espírita, que ele disse que a cada ano ele colocava como objetivo ele trabalhar uma das suas imperfeições. Então, um determinado ano, quando eu ouvi ele falando, ele disse que naquele ano
ele estava se policiando para que não levasse conversas vãs adiante, conversas que não tinham proveito nenhum. E sempre que algo de ruim chegava até ele, ele estava trabalhando para abafar, que ele disse que ele tinha uma mania de comentar assuntos ruins, coisas ruins. Então, vejam, é assim, são exemplos que é assim que nós vamos conseguir nos melhorar, trabalharmos o desenvolvimento, né, em nós desses caracteres, dessas características do homem de bem. Como a gente pode verificar, lendo aqui mais uma vez, né, observando o que o Ais acabou de ler, como é que a gente pode verificar se está cumprindo verdadeiramente a lei de justiça, a lei de amor e caridade? Como é que a gente consegue perceber se estamos, porque, como eu disse, às vezes nós nos enganamos. Às vezes a gente lê aqui e fala, mas eu faço isso, eu sou uma pessoa boa, né? Mas como é que a gente pode verdadeiramente perceber se estamos cumprindo a lei da justiça, a lei de amor, a lei de caridade? Como eu disse, fazendo uma autoanálise e interrogando a consciência sobre os nossos próprios atos. E se a gente faz aos outros aquilo que desejaríamos que a nós fosse feito. Então, no livro dos Espíritos, no capítulo 11, diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, é uma das leis, né, que consta ali no livro dos Espíritos, capítulo 11. Algo a colocar, meu amigo, acrescentar? Perfeito. Eu só diria que isso aqui, talvez, esse capítulo, o 17, o item 3, o homem e a mulher de bem, eu acho que a gente deveria ler pelo menos uma vez na semana. Porque eu gostei demais do enfoque que você deu no final, que era exatamente o que eu estava pensando. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça. Ou seja, não basta conhecer, é aquilo que hoje à tarde nós conversamos, né? Que às vezes estudar não significa aprender e que quando aprende, você não significa que você aplica. E se aplica, também não significa que você está fazendo na sua maestria. Então, é sempre um processo de começar, né? E eu achei interessante aqui que ele coloca a lei e cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Porque às vezes a gente já começa, né, a exercer esse trabalho, mas será que a gente já tem, como Cristo diz sempre, né? Será que a gente já tem olhos de ver? Porque à medida que a gente vai amadurecendo essa percepção, nós enxergamos mais longe, mais pontos de melhoria, né? E mais um desafio para que a gente possa cumprir. Exatamente, Ares. E pegando um gancho aí do que você falou, da questão de, às vezes a gente aprende, né, mas não é porque aprendeu que já está aplicando, né? A gente poderia pensar da seguinte forma, como diz aqui, tem fé em Deus, em sua bondade. Todos nós temos fé em Deus, né? Se a gente analisar assim, a grosso modo, nós poderíamos nos perguntar se a maioria de nós, se a maioria dos homens, se a maioria dos habitantes do planeta Terra se diz ter fé em Deus, né? Como é que a gente poderia explicar, então, a descrença e os desentendimentos gerais? Como é que a gente poderia explicar isso? Se todos nós dizemos que acreditamos em Deus, por que ainda há tantas injustiças, tantos problemas, tantas desavenças de um modo geral? Aí a gente vai analisar e perceber que a maioria das pessoas cultiva a fé de uma forma superficial e muitas vezes até irracional, né? A fé legítima tem que se apoiar no raciocínio, né? Como Kardec fala lá da verdadeira fé. Essa fé vai nos gerar a compreensão dos desígnios de Deus e solidifica a prática das suas leis. Então, aqui Perfeito. quando diz a fé em Deus e no futuro faz o homem colocar os bens espirituais acima dos bens temporais, aí nos remete ao nosso último estudo, né, o desapego aos bens terrenos, a Materiais, gente vai isso. perceber realmente que o que nos falta, como a gente já falou inúmeras vezes, é realmente
uma fé mais robusta, né? Uma fé mais raciocinada, para que a gente consiga compreender e assim evitar tantas desavenças, né? Como já falamos anteriormente, você colocou e eu reforço aqui, quantas pessoas às vezes aí sofrem, né? Porque guardam rancor, porque guardam mágoa, quantas pessoas não conseguem esquecer, como diz o ditado, vive lá pescando no rio do passado, né? Vira e mexe, Isso. consegue resgatar algo lá que já estava lá para trás. Então, assim, o que nos falta efetivamente, por isso, às vezes a gente não consegue compreender por que ainda há tantas desavenças e descrença, é exatamente porque nós temos uma fé ainda muito superficial. Nós ainda não conseguimos ser verdadeiramente um homem de bem. A gente acredita, mas ainda nos falta realmente esperar o tempo, né, de Deus. Agora há pouco, logo que você saiu aqui de casa, eu recebi uma ligação de uma prima minha, ela não é Uhum. espírita, e ela dizendo que ela foi abençoada aí com 2 curas, curas do corpo físico, né, de doenças que estavam cirurgia marcadas e tal. Uhum. E aí ela me falou assim, primo, eu estava tentando vender uma propriedade para pagar a cirurgia e nada dava certo, não sei o quê. Ela foi, de repente, eu estou curada. Eu Olha entendi só. que tudo é tempo. Então, realmente, né, tudo é um tempo exato, tudo existe, como a gente já falou, o nosso tempo e o tempo de Deus. Né? Exatamente, amigo. Então, sigamos, meu irmão. Perfeito. Então, dando sequência no item 3, o homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer feliz os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse, contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos, quer dizer, os lucros, né? E as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e se recorda dessas palavras do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem em evidenciá-los. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado
pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito, de que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Tá faltando só um pedacinho. Eu acho que a gente já pode fechar para poder fazer o nosso comentário final, né? Exato, Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Quer dizer que ele ainda tem mais qualidades do que todas essas. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. É um desafio mais ou menos, né? É, desafiozinho para algumas encarnações, né? Mas que bacana, né? Que bom a gente ler esses textos e perceber que realmente depende só de nós, né? E que muitos dos nossos sofrimentos é porque a gente insiste ainda em não cumprir, em nem buscar fazer aquilo que o Cristo nos ensinou. Exatamente, Exatamente. Sinara. Resumindo, temos muito trabalho que trabalhar em nós. Exatamente, Sinara, exatamente. O Ares, então aqui a gente percebe que, mais uma vez, nos falou ali que o sentimento de caridade, o amor ao próximo, eles estão incluídos entre as qualidades do homem de bem, né? Por que será que esse sentimento de caridade e amor ao próximo também estão incluídos ali? Porque, mais uma vez, a gente vai perceber que o exercício da caridade impulsiona o homem a pensar nos outros antes de pensar em si. É aquilo que hoje a gente comentava, né? Hoje eu pedi algumas coisas para algumas pessoas para ajudar a montar umas cestas básicas. E aí a gente percebe, né, que apesar de ser, como disse o Alex, apesar de ser janeiro, de ter tanta coisa, a gente consegue ainda ajudar, né? Porque aquele que necessita muito mais que nós, ele não tem de onde retirar às vezes. E aqui, quando nós pensamos no outro, a gente esquece de pensar em nós, porque essa é a finalidade, né? Quando nós pensamos no outro, nós estamos confiando em Deus, nós estamos amando. E quando nós confiamos em Deus, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? E essa prática da caridade, ela proporciona o desenvolvimento de todas as demais qualidades que foi lida ali, que distingue, né, o verdadeiro homem de bem. Então, mais uma vez, percebemos a importância de fazer o bem sem esperar nenhuma paga em troca. E ser possuidor de sentimento de caridade e amor ao próximo. Exatamente Essa, mesmo. essa é uma dos nossos grandes desafios, né? É a gente realmente buscar fazer o bem ao próximo sempre, né? Mas aí a gente poderia também analisar da seguinte forma: é muito comum a gente ver, às vezes, pessoas que elas são benevolentes entre os que são ali, vamos supor, eu vou ajudar os que vão na casa espírita, né? Eu vou ajudar os que são da minha igreja. Teríamos que agir assim? Será que é correto nós agirmos e pensar assim? Com certeza não, né? Porque quando nós falamos de caridade, de amor ao próximo, nós não rotulamos. Jesus não falou, né? Ele falou para amarmos, inclusive, os nossos inimigos. Então,
o homem de bem, quando nós buscamos ser uma pessoa de bem, seguindo esses exemplos do Evangelho, a gente vai perceber que a gente tem que fazer o bem sem distinção de classe social, de raça, de crença. É porque, como disse, como você leu ali no texto, porque vê em todos irmãos, né? Então, não importa se é da igreja A, B ou C. A gente não tem que... Primeiro que a gente nem tem que perguntar, né? Se nós vamos fazer a caridade, temos que fazer realmente sem olhar aqui. E aí a gente, buscando cumprir essas obrigações sociais, às vezes a gente pode pensar, mas eu já faço tanta coisa, eu já ajudo aqui e acolá, eu faço isso. Será que eu já posso me considerar um homem de bem? Muito cuidado para que a gente não se iluda segundo os nossos julgamentos, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, nossa, aquele é um homem de bem, aquela é uma pessoa de bem. E às vezes, segundo o nosso julgamento, né, a gente acha que é uma pessoa de bem, mas nem sempre, porque perante Deus a situação é outra, né? Às vezes, como eu disse, nós nos apresentamos de uma forma, nós até fazemos, às vezes, muitas coisas boas, mas é necessário que nos esforcemos diariamente para que desenvolvamos, como você bem leu aqui, essas virtudes, essas qualidades, né, enumeradas no Evangelho do homem de bem. E interessante que a gente vai perceber que inúmeros exemplos de homens de bem, vamos pegar aqui Chico, por exemplo, né? Ele não estava preocupado com o que os outros pensavam ou falavam dele, ele simplesmente fazia aquilo que ele sabia que era o correto, né? Que a gente possa se Exatamente. lembrar sempre disso. Eu me lembro aqui, amigo, que dizem, né? Não sei se é lenda, que perguntaram ao Chico, a fim de dar uma alfinetada, ver se conseguia atingir ele. Aí disseram assim, Chico, o espiritismo, o cristianismo já está ultrapassado, nós devemos, por exemplo, atualizar Kardec. Aí diz que a resposta dele foi assim, olha, a partir do momento que a gente nunca deu conta de viver o amor em plenitude, praticar a caridade para com todos, perdoar todas as ofensas, enquanto a gente não testar na prática, a gente não pode dizer que nem o Cristo, nem Kardec estão desatualizados, né? Então é exatamente isso, amigo, porque quando a gente vê as grandes calamidades, as grandes inundações, né, que sejam grandes dificuldades, a gente não para pensar se a pessoa que está precisando ali pratica uma religião ou não, a gente só pensa no sofrimento. E é engraçado que quando a gente parece que percebe um sofrimento um pouco menor, se é que a gente pudesse medir o sofrimento dos outros, né, que a gente não tem como, mas aí a gente começa, não, mas aquela pessoa esbanjou o que tinha, deveria ter uma reserva. Então a gente começa a colocar os sentimentos à frente do nosso amor ao próximo, esquecendo que talvez a gente teve ali o privilégio de poder ajudar, quando não estamos nós na posição de, eu vou colocar vítimas, né? De vitimizados por uma calamidade, por uma dificuldade maior. Então, acho que ter gratidão a Deus por aquilo que a gente tem condição de fazer. Porque dizem que a espiritualidade, Deus só nos convida para fazer algo quando eles já sabem que é possível, né? Então, se eles estão botando fé no nosso taco, não vamos decepcionar, né? Exatamente. E me lembrando mais uma vez aqui do Chico, eu até compartilhei essa semana com algumas pessoas um videozinho que me chegou de uma entrevista dele, e que cabe bem aqui quando nós nos candidatamos a fazer o bem. Ele conta uma história que ele visitou por 6 anos, todos os sábados, ele visitara uma senhora que estava acamada. A mulher teve umas complicações de saúde, não conseguia falar, não andava mais. E por 6 anos consecutivos, eles iam todos os sábados visitar essa senhora e fazer uma prece lá com ela, né? Então, isso também é amor ao próximo, isso também é caridade. E quantas vezes nós vamos, às vezes, até um doente, uma, duas vezes, e esquecemos, né? Abandonamos, achamos, esse já não tem mais jeito. Esquecemos-nos de que ali nós devemos estar visitando o espírito encarnado, sim, mas nos lembrar que é um espírito que vai desencarnar e que vai continuar. Então,
o amor é exatamente isso, né? Sem mensurar aquilo, até quando vou fazer, e sim fazer realmente por entregar-se o caminho do bem. Porque para sermos, só para finalizar aqui, meus irmãos, já deu uma hora, né? Para sermos homens de bem, qual o caminho, então, nós podemos falar aqui, resumindo? O Evangelho do Cristo, o Evangelho de Jesus é o caminho. Porque ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, isso tudo trata-se de uma conduta de caráter universal, baseado nas leis de Deus. Então, nós precisamos entender que o verdadeiro homem de bem é aquele que age de acordo com as leis de Deus, sabiamente prescrita por Jesus em seu Evangelho. Isto é, cumprindo, como a gente já disse, a lei de justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Que Jesus nos ampare, que a gente consiga gradativamente ir colocando em prática esses ensinamentos, que esse capítulo tão bem nos mostra a necessidade de realmente sermos pessoas de bem, sermos homens e mulheres de bem. Obrigado pela presença de todos vocês. Até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Beijo. Que assim seja. Boa noite, amigos. Uma excelente semana. Obrigado, Nilson. Até a semana que vem, se Deus quiser.